Olá a todos que forem chegando, quem for ver esse vídeo agora, quem for assistir mais tarde, amanhã, quem sabe, em outro horário. Eu quero desejar as boas-vindas a todos e quero desde já começar agradecendo por vocês me darem a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu quero falar hoje sobre muitos benefícios que os filhos de Deus têm. Talvez que por não atentar realmente, né? Ultimamente não é uma prática constante, assim, muito generalizada, vamos dizer assim, se deter profundamente na Sagrada Escritura. E com isso, nós perdemos preciosidades que estão à nossa disposição, que nós podemos e devemos acessar, que são coisas que o nosso Pai nos deu, são conquistas que o Senhor Jesus Cristo, né, por ter morrido por nós na cruz, por ter nos reconciliado com o Pai, ele conquistou para nós. São bênçãos, no sentido não de, eu vou pedir que Deus faça alguma coisa por mim, não. São no sentido de bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nos ajudam, que nos fortalecem, que fazem uma interferência quando nós temos consciência delas, fazem uma interferência profundamente poderosa na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, à medida que você for chegando, eu já vou começar logo. Não pretendo que seja um vídeo muito longo, né? Apenas quero conversar um pouquinho com vocês hoje. E se alguém for chegando e quiser fazer algum comentário também, né? Se eu puder, se eu souber, eu vou responder. Mas eu quero começar com uma oração. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu em Cristo Jesus toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós não fomos deixados sozinhos. Nós estamos, Senhor, certos, absolutamente certos, de que o Senhor, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. E, Senhor, que hoje à noite, Senhor, o Senhor nos permita refletir um pouquinho, segundo a tua palavra, Senhor, com a tua sabedoria. Tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas que é pelo teu Espírito Santo. Então, eu te peço, Senhor, espírito de revelação, de sabedoria, para que nós possamos refletir e, Senhor, ter, Senhor, algum entendimento dos benefícios que o Senhor preparou para nós e que estão à nossa disposição. E eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. O que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje diz respeito ao ministério dos anjos. Em Hebreus, no capítulo 1, fala que, no versículo 7, fala assim, ó, quanto aos seus anjos, diz, Abba, né, Pai, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é cetro do teu reino. Eu quero ficar no versículo 7, porque aqui nós temos uma palavra que diz respeito aos anjos. E ele diz que aos seus anjos faz ventos, ventos. Então nós podemos entender que uma manifestação de anjos podem ser ventos. Seus ministros labaredas de fogo também pode ser uma manifestação dos seus anjos. E se nós prosseguirmos no versículo 13, diz assim, e a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o que nós temos aqui é que os anjos são espíritos ministradores. Ministro é servo. Ministradores são aqueles que fazem um serviço. Então, eles são espíritos enviados por Deus
né, para fazer um serviço, eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O assunto dos anjos você pode encontrar boa noite, Neiva. Você pode encontrar em estudos de teologia, estudos sobre angiologia, há trabalhos famosos, há coisas escritas muito consistentes. Eu posso até citar alguns, por exemplo, o pastor Alderi Nelson tem um estudo sobre anjos maravilhoso. Mas, assim, eu não quero me deter na classificação dos anjos, ou. Eu quero. Onde eu quero me deter? Onde, se o Senhor me der a graça, eu quero me deter? No fato de que Deus envia os seus anjos a nosso serviço, a serviço dos que hão de herdar a salvação. E esses anjos são, a palavra de Deus diz, magníficos em poder. Magníficos em poder. Salmo 103. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens e executai, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito, quer dizer, a sua boa vontade para conosco, para com os salvos. Mas o versículo 20 especificamente, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Primeiro, magníficos em poder. Segundo, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, o que nós temos aqui é que os anjos do Senhor, que são magníficos em poder e que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, eles cumprem as ordens de Deus, obedecendo a voz da palavra de Deus. Então, uma primeira coisa, vamos deixar bem claro aqui, os anjos de Deus não obedecem comandos humanos. Os anjos de Deus não obedecem ordens dadas por homens. Os anjos de Deus cumprem as ordens de Yahweh, as ordens do Senhor. Eles cumprem as suas ordens, tá? Obedecendo a voz da sua palavra. Muito bem. Só que esses anjos, eles são enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Esses magníficos em poder. O Pai libera, o Pai envia esses anjos para eles então estarem a serviço, né? A nosso serviço, a serviço dos que hão de herdar a salvação. Tá? Muito bem. A palavra de Deus também fala em Apocalipse que houve uma batalha no céu. Apocalipse 12, versículo 7, fala assim, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, que é Satanás, né? E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que enganava todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? Eles foram lançados com ele. Então, houve uma batalha nos céus. Satanás era um dos anjos, Isaías 14, no outro dia nós podemos estudar sobre isso, não vou entrar nesse assunto agora, não é o meu objetivo nesse momento, né? Ele foi lançado, ele foi vencido por Miguel e os seus anjos. Diz aqui, ó, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos
um príncipe, um príncipe, Miguel, um arcanjo, né, Miguel, que lá em Daniel está dito que é o príncipe de Israel, né, lutando contra um outro príncipe, um príncipe do mal, o dragão, Satanás, que também tinha anjos. E a Sagrada Escritura nos ensina, nos conta, que Satanás ele foi lançado à terra juntamente com os seus anjos. E foi uma terça parte dos anjos se rebelaram e foram lançados em terra. Então sobraram. Né? Existem 2/3 de anjos e uma vastidão de anjos estão, então, sob o comando de Miguel, que é o anjo que está a serviço, que é o príncipe, né, angelical, que é o príncipe de Israel. Em que isso interessa para nós? Isso interessa para nós no seguinte sentido, que esses 2/3 que permaneceram fiéis, que são os exércitos dos céus, eles são inumeráveis, eles são incontáveis. Não tem como contá-los, não tem como saber quantos eles são. Né? E, de novo, voltando lá, estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Agora, vamos entender alguma coisa. No livro de Daniel, existe uma referência, quando Daniel estava orando, né? Ele estava orando a favor do seu povo, e ele, na sua oração, ele estava pedindo perdão, ele estava apresentando as suas súplicas diante do Senhor, né? E enquanto ele estava orando, o anjo Gabriel veio para trazer uma mensagem. O anjo veio para trazer, para fazer entender o que aconteceria. Eu estou aqui folhando, mas eu nem vou ler, porque, como eu digo, esse aqui é só uma introdução para aquilo que eu quero falar. E Gabriel foi resistido, nas regiões celestes, foi resistido. Então, Deus enviou Miguel, o príncipe, né, de Israel, está tudo isso que eu estou falando, você encontra em Daniel capítulo 10. Miguel veio, né, para vencer o principado da Pérsia, que estava resistindo ao anjo Gabriel, que era aquele que vinha trazer a mensagem para Daniel. Então, Gabriel veio, lutou contra o príncipe da Pérsia, né? Porque ele diz aqui, eu posso ler esse trechinho, 2 versículos, Daniel 10, 12, ele diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. É o anjo Gabriel falando. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o principado maligno do reino da Pérsia, se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali, com os reis da Pérsia. Quer dizer, Gabriel não fez nenhum tipo de ação, Miguel fez. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é para ainda muitos dias. Né? Aí ele vem e fala, versículo 19, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te, falando ele comigo, esforcei-me, disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste, e disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, houve uma guerra nos céus. É isso que eu quero dizer. Bom, o que compete a nós, cristãos, eu digo assim, comuns, né? Pessoas que
que amamos ao Senhor Jesus Cristo, que buscamos conhecer a sua palavra, que buscamos graça para obedecer a sua palavra por meio da operação do Espírito Santo de Deus para nós. O que compete a nós? Será que nós vamos... Deus não permita que ninguém pense assim, mas será que vamos dizer, ó, anjo tal, vai lá e faz tal coisa, ou então, ó Deus, que os teus anjos guerreiem contra esses demônios que estão sobre essa nação? Não, não compete a nós isto. Isto compete àqueles que são indicados e levantados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus para fazer essa obra. Né? O que compete a nós? Confiar em Deus que Ele vai enviar os seus anjos a nosso favor. É isso que compete a nós. E quando nós estamos orando, pedir a Deus por um espírito de revelação e de sabedoria, porque nós possamos saber como orar. Então, quando nós chegamos, e devemos chegar, diante do nosso Pai, quebrantados, humilhados, submetidos ao Senhor, crendo que Ele é o nosso socorro, que Ele vai nos dar entendimento, orando a Ele e pedindo pelo seu Espírito Santo, com sabedoria, que nós possamos saber como orar. Porque todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, pode ser que haja resistências no mundo espiritual. Entendem? Nós sabemos que existe uma potestade do ar. E ela atua nos filhos da desobediência. Efésios 2 diz isso. Mas os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, se você, por exemplo, está intercedendo pela sua família e você vê que há uma resistência, você e eu, nós podemos orar ao Pai e pedir que o Pai libere os seus anjos para interferirem na situação. Você não vai dizer, anjo, vai lá, interfira. Não, você vai dizer, Pai, a tua palavra diz, por exemplo, vou dar um exemplo, a tua palavra diz, crê somente serás salvo tu e a tua casa. Mas, Senhor, olha a condição dos meus filhos. Eu quero te pedir, Pai, que eu creio que o Senhor vai libertar meu filho, minha filha, dessa cegueira espiritual. Eu peço que o Senhor libere os seus anjos para que eles façam, Senhor, segundo a tua vontade, aquilo que o Senhor vê que seja necessário fazer. Porque nós não sabemos. Nós, por nós mesmos, não sabemos. A pessoa pode estar com a alma aprisionada. Existem prisões que mantêm almas aprisionadas, espiritualmente falando. A pessoa pode estar com mãos e pés amarrados por palavras de maldição. E se a maldição, se a pessoa não pertence ao senhorio de Cristo, se a pessoa não vive uma vida de comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, as maldições podem acontecer. Pode estar de mãos e pés atados. Pode ser cristão e que o Espírito Santo, num determinado dia, né, revela e liberta, faz acontecer uma libertação. Então, os anjos, eles têm, existem uma variedade muito grande de operações dos anjos. Né? Eles podem vir em forma de vento, eles podem vir como uma chama de fogo. Né? Só lembrando aqui, lembrei agora, a mãe de Sansão e o pai de Sansão fizeram uma oferta, colocaram alimento sobre a rocha. E o fogo desceu e o anjo subiu pela chama. Né? O anjo pode não aparecer de uma maneira... Aparece porque a palavra de Deus nos diz que é para sermos hospitaleiros, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Né? Então, eles podem se apresentar também dessa forma. Né? E os anjos não estão relegados às atividades no Antigo Testamento. É isso que eu quero falar. Por quê? Segundo a Reis 19, um anjo numa noite, não se sabe o que ele fez, ele matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Quer dizer, todo o exército de Senaqueribe, que era, eu aprendi esses dias, era a confiança, onde ele punha a confiança dele,
O anjo destruiu numa noite, ninguém sabe como. O que viram o povo? Corpos mortos no dia seguinte. Foi isso. 35.000 midianitas lá em 2 Crônicas 20, mortos. Como? As operações, o modo de ser, do agir dos anjos, nós não sabemos. Nós podemos ver o resultado físico. Nós podemos ver com nossos olhos naturais um resultado de que pode ter sido uma operação angelical. E os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Pensa nisso. Os anjos, eles são enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Mas eles não são nossos empregados. Eles não se movem à nossa ordem. Eles se movem à palavra de Deus. Por isso que é muito importante que quando nós desconfiamos que exista alguma interferência, que nós vamos para a adoração, que nós vamos nos prostrar, nos derramar na presença do nosso Pai, adorá-lo, submeter pensamentos, imaginações cativos à obediência de Cristo, louvar o Senhor e pedir a Ele que seu Espírito Santo prescrute a situação que estamos apresentando e que ele, segundo a sua sabedoria, segundo aquilo que ele vê e segundo a necessidade que ele percebe naquela situação, libere anjos, se for o caso. Então, nós deixamos tudo na mão do Senhor. E os anjos estão à nossa volta, eles estão à nossa volta de tal maneira que eu não me lembro se é Paulo que quando eu disse que a Timóteo chega a dizer que a mulher quando orar, ore com o véu por causa dos anjos. Misericórdia, né? O que isso quer dizer? Eu vou ficar só nisso aqui. Eu não vou entrar em questões de debates, tá? Eu vou ficar nisso aqui, que as mulheres orem. Deixa eu ver onde é que está aqui. Que as mulheres, vocês vão encontrar, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Que as mulheres orem com cobertura. Tá? Que as mulheres orem com cobertura, por causa dos anjos. O que isso quer dizer? Que os anjos estão aqui, agora. Eles estão aqui. Eles estão em volta de você, eles estão na sua casa. E talvez nunca nós tenhamos pensado em pedir ao Pai que estes anjos que estão para serem liberados, que o Pai libere os seus anjos, no nome do Senhor Jesus Cristo, dentro dos nossos lares, pelo poder do sangue de Cristo, que os anjos, espíritos que estão a serviço dos espíritos ministradores, anjos foram criados, espíritos ministradores, que eles sejam enviados pelo Pai como uma palavra de ordem sobre a nossa vida. E que isso resulte em glória, em louvor, sabe? Transborde para o Senhor, em glória para Ele. Existem palavras de maldição, existem feitiçarias, existem bruxarias, existem operações, né, da potestade do ar. Por exemplo, assim, a pessoa é muito ativa no reino de Deus, ela se torna um alvo, né? Torna um alvo, mas também o Senhor está presente. Ele está presente, no poder do sangue de Cristo nos guardando, nos protegendo, mas há anjos, anjos que estão à nossa disposição, anjos que saem debaixo das ordens do próprio Deus para alguma coisa que não tem nem sequer interferência humana, né? Exemplo disso foi quando eu estava com um grupo conversando hoje de tarde sobre isso, quando Deus mandou Miguel, né, a contender por causa do corpo de Moisés. Deus disse para Moisés, sobe ao monte
você vai morrer ali, né? E Moisés subiu ao monte e morreu ali. Moisés, Deuteronômio 34 fala isso. Moisés subiu ao monte, versículo 7, aliás, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje da sua sepultura. Tá? Então, Deuteronômio diz que Moisés foi sepultado, mas ninguém sabe onde ele foi sepultado. Aí você vai para Judas, o livro de Judas, no Novo Testamento, você encontra algo muito interessante. Vou achar que eu vou ler para vocês, antes de encerrar o nosso papo aqui hoje. Fala assim. Antes. Contudo, a domicílio. Aqui, Judas só tem um capítulo, né? Está falando que os anjos, versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão prisões eternas até o juízo daquele dia, assim como Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, e vai. E aí, versículo 8. E contudo, estes também, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Tá? Então, o traço do perverso é ser sem lei e ser contra as dignidades, as autoridades. Aqui você já vai entender. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está dizendo que... Deixa eu fazer aqui. Ele está dizendo que, muito bem, Moisés foi sepultado, mas Satanás veio requerer o corpo de Moisés. E Deus enviou Miguel para pegar o corpo de Moisés. Né? Porque ele diz aqui, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Mesmo Miguel, que já tinha derrotado Satanás, não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. E ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, tem pessoas que digam, falam de Satanás e falam palavrão, e falam coisas não compete a nós. Isso não compete a nós. Se nem Miguel proferiu um juízo contra ele, Miguel disse: o Senhor te repreende, né? Interessante aqui, uma coisa interessante, por que Satanás se apresentou para pegar o corpo de Moisés? Se vocês lembram, Moisés bateu na rocha quando era só para falar a rocha. E o resultado foi que ele perdeu a terra prometida. O Senhor disse: vai lá sobre o monte, você vai ver a terra, mas não vai entrar nela, porque você não me honrou na presença do povo, quando eu disse que era para falar a rocha. Nosso Deus é profundamente detalhista. Detalhista. Nós não podemos marcar bobeira. Se você não me honrou na presença do povo falando a rocha, então sobe lá, olhe a terra, mas você não vai entrar nela. E Satanás se apresentou. Por quê? Porque o Salvador ainda não tinha nascido, entendeu? Ele se apresentou, ele queria o corpo de Moisés. Só que, se o corpo de Moisés tivesse sido abocanhado, vamos dizer assim, por Satanás,
Moisés não poderia ter aparecido no Monte da Transfiguração, lá quando Jesus se transfigurou na presença de Pedro, Tiago e João. Apareceram ao seu lado Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas. Se Satanás tivesse conseguido, né, se Miguel não tivesse recebido uma palavra de Abba, de Yahweh, dizendo, vai lá e repreende-o, e pega o corpo do meu servo, Satanás teria abocanhado o corpo, não a salvação eterna, o corpo de Moisés. Só que Deus queria o corpo de Moisés. Por quê? Porque Deus sabia que lá no Monte da Transfiguração, Deus ia dar um testemunho que ia ficar registrado na Escritura, porque a lei e os profetas falaram com o Messias no monte. A lei e os profetas falam com o Messias. O Messias transfigurado foi ambos, né? E aí, quando Pedro disse, vamos fazer aqui, 3 cabanas, sumiram. E aí a voz veio para os 3 discípulos, que depois eles registraram, né, dizendo, este é o meu filho, a ele ouvi. Quer dizer, a lei e os profetas testemunham dele, mas eu quero que vocês ouçam a ele. Então, voltando aqui ao nosso assunto dos anjos. Os anjos, eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como que eu posso orar? Eu posso orar pedindo ao Pai que libere seus anjos para guardarem. Aliás, eu faço isso. Libere seus anjos para guardar a integridade física, emocional e espiritual de cada um de nós. Eu oro pela minha família, eu oro por mim, eu oro por vocês, membros da Mão de Sião, né? Por aqueles que eu conheço. Então, os anjos interferem, os anjos protegem, os anjos fazem coisas que muitas vezes nós só lá adiante nós vamos saber. E eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. São magníficos em poder, cumprem as suas ordens e executam a sua palavra. O anjo, para ficar num último exemplo, o anjo destruidor não entrou na casa do povo de Israel, na terra do Egito, naquela noite em que ele foi matar os primogênitos. Onde há o sangue, os anjos são liberados. Os anjos podem ser liberados ainda hoje. Como eu disse, se você ora em línguas, ore um bom tempo em línguas, converse com o Senhor, né? Sabe? Adore o Senhor e depois peça, Senhor, aonde há necessidade, Senhor, dos teus anjos, segundo a tua sabedoria, na minha vida, na minha família, no meu ministério. Eu preciso, Senhor, que algumas coisas sejam liberadas. Senhor, que seja assim na minha vida, que o Senhor libere esses anjos, Senhor. Mas eu não dou ordem a anjos. Eu não posso dar ordem a anjos. E eu não posso falar palavrão, falar coisa ruim para Satanás. Quem vai fazer isso com ele é Deus, não somos nós. Nós temos, da parte do nosso Pai, além do nome do Senhor Jesus, além do poder do seu sangue, além da palavra que nos foi dada, além da palavra que o Espírito Santo revela a nós, também podemos pedir que o Senhor movimente os seus anjos a nosso favor. E é isso que eu peço que ele faça na vida de cada um de vocês, segundo a necessidade que ele veja. Segundo, e aqui, ó, um alerta, ninguém se arvore o direito de dizer, ó Deus, estou vendo aquela situação, envia um anjo lá para resolver essa situação. Isso é bruxaria. Vai, resolve, do jeito como eu estou vendo, resolve. Isso é bruxaria. É interferir no mundo espiritual com o poder da alma. Ainda vamos falar sobre isso um dia. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Espírito Santo conduz tudo. É o Espírito Santo que faz a obra segundo a palavra. Nós vamos ao nosso Pai, apresentamos uma necessidade e, de novo vou repetir, pedimos a Ele que, se Ele ver, segundo a sua sabedoria, segundo a situação que se apresenta, ou a nossa necessidade, aquilo que Ele julga que deva ser, que Ele então libere os seus anjos. E Ele faz isso, quando for da sua vontade. Ele faz isso.
Amém? Que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos abençoe, que nosso Pai, na sua infinita misericórdia, nesses tempos, né, difíceis, possa estar guardando a cada um de nós, da maneira como Ele sabe que nós devemos ser guardados, e que nós possamos, pela sua infinita misericórdia, permanecer fiéis. Né? A palavra de Deus nos ensina que é a misericórdia do Senhor que nos concede sermos fiéis. Né? Que Ele possa nos conceder isso, porque Ele não é um ribeiro enganoso, Ele é o rio da água da vida. E essa água da vida que vem para nós, ela sacia a nossa sede. E onde nós tivermos um clamor no nosso coração, Ele sabe qual é a resposta perfeita que vem do coração dele para nós, para aqueles que são os seus filhos. E se você vai ver esse vídeo e você não entregou a sua vida a Jesus, quero dizer que o tempo está propício para você fazer isso. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram. Todos fomos destituídos. Ninguém tem glória nenhuma. Mas Cristo veio, morreu na cruz, perdoou nossos pecados, fez a expiação pelos nossos pecados, nos perdoou, nos reconciliou com o Pai que nos recebe como filhos. E com base nisso, nós começamos uma vida espiritual que vai nos conduzir, sabe? Em vitória. Não vitória segundo o mundo, vitória no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite. Shalom. Shalom.